Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre nossas vidas. Hoje eu quero contar a história do maior feiticeiro de todos os tempos. Quando você pensa que um feiticeiro é aquele que faz feitiçaria ou aquele que arreia feitiçarias em determinados lugares, eu quero te dizer que a Bíblia fala do maior feiticeiro de todos os tempos. Detalhe, esse feiticeiro, ele se multiplicou e desde lá até os dias de hoje ele existe. E ele dá de 10-0 em qualquer um que se coloca como um grande feiticeiro. Hoje vamos falar sobre a história do maior feiticeiro chamado Balaão, o profeta adivinho. Mas antes de Balaão ser esse feiticeiro, este homem que, usado pelas forças do mal, veio para introduzir no meio do povo de Deus pecado e coisas semelhantes para destruir o povo de Deus. Antes disso tudo, ele era um homem de Deus, ele era um profeta de Deus e que Deus usava tremendamente. Mas a corrupção dele, ele passou a ser corrompido a partir do momento em que o rei de Moabe, por nome Balaque, em suas terras avista uma grande quantidade do povo de Deus que estava próximo às suas terras. E ele, com medo daquele povo, porque era numeroso a quantidade de pessoas que estava próximo às terras dele, ele com medo e não tinha exército o suficiente para guerrear contra aquele povo, o que é que ele faz? Como ele sabia que a fama de Balaão era muito grande na província, e Balaão era considerado como um profeta adivinho, e que aquilo que Balaão fazia em nome do Deus Todo-Poderoso acontecia, Balaque teve uma ideia, e Balaque resolveu mandar o seu mensageiro ir até Balaão e te fazer uma oferta. E ali o mensageiro fala com Balaão o que está acontecendo e que Balaque manda chamá-lo e promete a ele que daria muitos bens, promete a ele coisas materiais. E Balaque de cara não vai, mas ficou mexido com aquela situação, mas ele de cara ele não foi. Até que Balaque resolveu mandar de novo e oferecer algo maior do que da primeira vez que ele tinha mandado, prometendo que daria coisas grandes a ele, mas que ele precisava amaldiçoar o povo de Deus. Isso mexeu profundamente com Balaão, a ponto de Balaão ficar inquieto. E Balaão consulta a Deus, e Deus ele fala para Balaão de forma expressiva e muito certa de que ele não amaldiçoe o povo de Deus. Mas o coração de Balaão já estava corrompido. Balaão já estava entre dois pensamentos: se ele aceitava a proposta do rei do Moabita Balaque, ou se ele continuava servindo e obedecendo ao Deus da sua vida. E ele, nesse confronto, até que Deus ele permite que Balaão ele vá até ao rei Balaque para conversar e ver o que é que ele queria. E aí rapidamente Balaão ele prepara a sua jumenta e segue. Só que quando chega ao meio do caminho, a jumenta de Balaão ela para e não anda nem para frente nem para trás, a ponto de empurrar Balaão contra a parede e o pé de Balaão fica preso na parede. E aí Balaão desce da jumenta e pega ali o seu chicote e começa a espancar e começa a bater na jumenta, a ponto de Deus tomar a boca da jumenta e falar com Balaão: por que fazeste isto comigo? Há quanto tempo eu te sirvo? Se está acontecendo alguma coisa, porque algo aconteceu.
E aí Balaque abre seus olhos espirituais e vê que na frente da jumenta estava um anjo do Senhor com espada. E ali Deus fala e brada com Balaão que ele não amaldiçoe o povo que era dele, de Deus. Mas Balaão segue o seu caminho. Chegando lá, Balaão começa a conversar com o rei moabita, Balaque. E nessa conversa, Balaque oferece a ele muitas coisas, tesouro e tudo. E Balaão ainda assim não aceita a proposta de Balaque, mas o seu coração já está corrompido. E Balaão chega a dizer: ainda que você me ofereça uma casa ou sua casa, eu jamais vou amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Mas Balaque, ele não desiste fácil. Ele continua insistindo, a ponto de levantar 7 sacrifícios para Deus, para ver a resposta de Deus, para ver se Deus mudava a sua opinião e a sua decisão com relação àquele povo. E ele oferece esses 7 sacrifícios a Deus, mas a resposta de Deus é a mesma: não amaldiçoe este povo. A ponto de quando Balaque, ou melhor, a ponto que quando Balaão ia tentar amaldiçoar o povo, Deus colocava na boca de Balaão palavras de bênção, e em vez de ele amaldiçoar, ele abençoava o povo. E isso Balaque já vai ficando irritado, porque Balaque queria a todo custo que aquele povo fosse amaldiçoado. Por quê? Porque uma vez que aquele povo fosse amaldiçoado, ficaria fácil para Balaque derrotar aquele povo. Porque Balaque, ele tinha consciência que ele estava lidando com um povo que era diferente, era um povo de Deus, era um povo que tinha um grau de espiritualidade acima da média, e ele não iria derrotar aquele povo. Então, para que ele derrotasse aquele povo, precisava que um profeta no top e no padrão de Balaão amaldiçoasse aquele povo, e aquele povo ficaria exatamente dispenso da bênção de Deus e se tornaria uma presa fácil para que Balaque exterminasse e dizimasse todo aquele povo. Mas não teve resultado favorável por conta de Balaão. E ali Balaque tenta de um jeito ou de outro para ver de que forma vai lidar com aquela situação, como é que faria, de que forma fazia, insistindo com Balaão, até que Balaão tem um plano diabólico, até que Balaão resolve e tem uma ideia que vem direto do inferno. Balaão chega para Balaque e diz: nós não podemos amaldiçoar esse povo, mas podemos introduzir nesse povo o pecado, podemos levar esse povo a se prostituir contra o seu Deus, introduzindo mulheres estranhas, comida sacrificada. E este povo, uma vez que comer e ter relações com esta mulher, vai pecar contra Deus e assim perderá sua aliança com Deus, e nós venceremos esse povo. E ele faz isso, e de fato isso acontece. Ele coloca mulheres estranhas no meio do povo, ele oferece àquele povo comida sacrificada a ídolo, e o povo perde a comunhão com Deus. E assim aquele povo é destruído, e também Balaão é morto também pelos israelitas. O que essa palavra quer falar aos nossos corações nos dias de hoje? Na realidade, nós precisamos ter muito cuidado com o que está se pregando nesses dias atuais no nosso mundo. Nós sabemos que há muitas pregações de Balaão. Há igrejas hoje, não querendo ofender todas, estão introduzindo no meio do povo o pecado, está introduzindo no meio das pessoas o secretismo religioso, está influenciando as pessoas a pecar contra a Deus. Quando você deixa de louvar e glorificar Deus e está em busca de coisas que não agradam a Deus, que nós viemos nesse dia de hoje estar buscando o Criador, que nós viemos nesse dia de hoje estar louvando a Deus e deixar, como Ele diz na sua palavra, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas Ele irá acrescentar.